Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, falando ainda dentro desse conteúdo, de nova ordem mundial, de globalização, nós vamos focar na América Latina e falar especificamente sobre o neoliberalismo na América Latina. Claro que existem outros sistemas econômicos, como o socialismo em Cuba, tudo mais, o liberalismo, o capitalismo está presente, mas e o neoliberalismo? Tão falado hoje em dia, uns dizem que foi a pior coisa do mundo, outros defendem. Aqui nós não vamos defender nem acusar, vamos trabalhar alguns dados, algumas questões importantes. Vocês mesmos pensam sobre isso, refletem sobre isso, ok? Então vamos lá conhecer um pouquinho dessa condição, desse contexto. Só para a gente lembrar, logo no início do século XX, houve uma grande crise nos Estados Unidos, a crise de 29, uma crise do capitalismo, crise de superprodução. Mas o que imperava nos Estados Unidos era o liberalismo clássico. O que é o liberalismo clássico? O Estado, o governo não se mete na economia, não interfere em nada. O mercado se autorregula, o mercado se auto-organiza, valor de preços, juros, um monte de coisa. O próprio mercado vai determinar isso, não parte do governo. O governo dá o mercado dá as ferramentas, dá os dados, dá as condições e a economia vai sendo autorregulada pelo próprio mercado. Então, esse é o liberalismo clássico, mas com a crise, houve aí a teoria de John Keynes utilizada na estratégia do New Deal de Roosevelt para poder resgatar os Estados Unidos dessa economia. Esse New Deal, dentro dessa proposta do John Keynes, o keynesianismo, ele era marcado por uma grande intervenção do Estado. Havia uma forte intervenção do Estado. Foi dado a esse modelo chamado Estado de Bem-Estar Social, onde o Estado proporcionava várias coisas, como emprego, renda, um monte de coisas. Bom, mas esse Estado de Bem-Estar Social não foi bem aceito. E aí, com a tentativa de se opor a Estado de Bem-Estar Social, criou-se o quê? O neoliberalismo. Tem gente que acha que o neoliberalismo é só o mesmo liberalismo. Não, mas ele tem diferenças. O neoliberalismo, na verdade, ele é marcado por algumas características que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, em geral, podemos dizer que as características do neoliberalismo, de acordo com as teorias dos estudiosos da escola austríaca, são o enfraquecimento do Estado e a diminuição drástica da participação estatal na economia. Ou seja, é o Estado participar menos, intervir menos, mas ao mesmo tempo não deixar de intervir. Mas como será essa intervenção? Por meio da privatização, ou seja, por meio de vender as empresas que são do Estado para a iniciativa privada, onde o serviço público ele é sempre privatizado. Então a privatização é uma grande marca do neoliberalismo. E a gente vai ver, a gente viveu um pouco disso no Brasil. Então a primeira e mais essencial comparação que podemos fazer entre o liberalismo e o neoliberalismo diz respeito à redução da participação do Estado na economia. Enquanto o Estado liberal não intervém na economia, o Estado neoliberal intervém muito pouco, tendo sua participação evocada apenas para a promoção das flexibilizações legais. Então o Estado vai fazer o quê? Vai interferir para flexibilizar as relações de trabalho. Como houve a flexibilização agora das relações de trabalho, com a reforma trabalhista, as privatizações, tudo isso é uma forte presença aí do neoliberalismo. Então o neoliberalismo ele está marcado por essa desestatização, ou seja, o Estado não interferir na economia, não ter fábricas próprias, serviços próprios. Hoje fala de privatização do correio. Isso é desestatização. É tirar do Estado aquela empresa e vender para iniciativa privada, ou seja, empresas privadas que pertencem a alguém, a algum grupo e tudo mais. No Brasil, o neoliberalismo chega ainda no governo do Itamar Franco, quando o ministro da Fazenda
foi Fernando Henrique Cardoso, que trouxe o Plano Real. O Brasil estava numa hiperinflação que é resultado da crise desde do milagre econômico na década de 70, no governo militar. O Brasil veio amargando, a coisa só foi piorando. E o Plano Real tira o Brasil daquela condição de hiperinflação. Mas aí, o Fernando Henrique é eleito, então, presidente, e esse neoliberalismo ele toma mais força ainda, né, no Brasil, com muitas privatizações e tudo mais, que continuou ainda, né, continua ainda. O governo Lula foi um pouco diferente, claro, outra proposta, mas hoje, de alguma forma, o neoliberalismo ele é retomado. E na América Latina como um todo, após a primeira experiência do Chile, no Chile o neoliberalismo difundiu-se em toda a América Latina, em ondas sucessivas, nas décadas de 80 e 90, tempos de Menem na Argentina, Fujimori no Peru, Salinas no México e, por último, Fernando Henrique Cardoso no Brasil. Experiências que é um aprofundamento, que é aprofundarem a dependência e a vulnerabilidade externa da região e terminarem em graves crises cambiais e financeiras, promoveram concentração de riqueza e o aumento da desigualdade e o crescimento da pobreza. Essas são as acusações aqui, né, que se faz ao neoliberalismo. Então tem muita gente que defende, tem que privatizar, porque essas empresas elas são ineficientes, elas são lugar de corrupção, tem que vender mesmo, outros acham que não tem que vender, e aí fica para você para pensar sobre isso. Mas o neoliberalismo é basicamente isso, essa não intervenção do Estado na economia, marcado fortemente com privatização, flexibilização de relações trabalhistas e tudo mais, ok? E é o que a gente está vivendo hoje na América Latina. Tem opositores, tem gente que defende, como eu disse há pouco, mas é aí para a gente pensar e refletir. Será que o neoliberalismo é bom ou ruim para nós? Vamos estudar, vamos pensar e refletir sobre isso, ok? Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.